Bom dia a todos os que ainda não almoçaram. Boa tarde a você que já almoçou. Nesse momento nós vamos continuar, nós estamos na nossa série de 21 dias de Evangelho, onde estamos estudando o Evangelho de João, e isso tem sido maravilhoso para todos nós, tem acrescentado muito nas nossas vidas, porque a palavra de Deus diz que a fé vem de ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Então, que nós possamos compartilhar aqui a palavra de Deus. Eu quero fazer a leitura. Os capítulos do Evangelho de João são capítulos extensos e eu quero estar compartilhando isso com os irmãos. Então, vamos ler o Evangelho de João, capítulo 8. Ouça bem a palavra do Senhor. Diz assim: Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã cedo voltou para o templo e todo o povo vinha ter com ele. E assentando-se, os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E, pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso diziam eles, tentando-o, para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistiam, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isso, saíram um, a começar pelos mais velhos até aos últimos. Ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Disseram-lhe, pois, os fariseus: Tu testificas de ti mesmo, teu testemunho não é verdadeiro. Respondeu-lhes Jesus e disse: Ainda que eu testifico de mim mesmo, meu testemunho é verdadeiro. Porque sei de onde vim e para onde vou, mas vós não sabeis de onde vim, nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne, e eu a ninguém julgo. E se, na verdade, julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, mas eu e o Pai que me enviou. E na vossa lei está também escrito que o testemunho de dois homens é verdadeiro. Eu sou o que testifico de mim mesmo, e de mim testifica também o Pai que me enviou. Disseram-lhe, pois: Onde está teu Pai? Jesus respondeu: Não me conheceis a mim nem a meu Pai. Se vós conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. Essas palavras disse Jesus no lugar do tesouro, ensinando no templo, e ninguém o prendeu, porque ainda não era chegada a sua hora. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: Eu retiro-me e buscar-me-eis, e morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Diziam, pois, os judeus: Porventura quererá matar-se a si mesmo, pois diz: Para onde eu vou, vocês não podem ir? E diziam-lhe: Vós sois de baixo, eu sou de cima. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Disseram-lhe, pois: Quem és tu? Jesus lhes disse: Isso mesmo que já desde o princípio vos disse. Muito tenho que dizer e julgar de vós, mas aquele que me enviou é verdadeiro, e o que dele tenho ouvido, isso falo ao mundo. Mas não entenderam que lhes falava do Pai. Disse-lhes, pois, Jesus: Quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis quem eu sou, e que nada faço por mim mesmo,
mas falo como o Pai me ensinou, e aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só porque eu faço sempre o que lhe agrada. Dizendo ele estas coisas, muitos creram nele. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe, somos descendência de Abraão, e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica sempre em casa, o filho para sempre. Se o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Eu falo do que vi junto de meu Pai, e vós fazeis o que também vistes, e vós fazeis o que também vistes junto de vosso Pai. Responderam e disseram-lhe, nosso pai é Abraão. Jesus disse-lhes, se fosseis filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão. Mas agora procurai matar-me a mim, homem que vos tem dito a verdade de que de Deus tem ouvido. Abraão não fez isto. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe, pois, nós somos nascidos de prostituição. Nós não somos nascidos de prostituição. Temos um pai que é Deus. Vós fazeis. Disse-lhes, pois, Jesus, se Deus fosse vosso pai, certamente me amaríeis, pois que eu saí e vim de Deus. Não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Porque não entendeis a minha linguagem? Porque não podeis ouvir a minha palavra? Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque vos digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence de pecado? E se vos digo a verdade, por que não credes? Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso vós não as escutais, porque não sois de Deus. Responderam, pois, os judeus e disseram-lhe, não dizemos nós, bem que és samaritano e que tens demônio? Jesus respondeu, eu não tenho demônio, antes honro a meu Pai e vós me desonrais. Eu não busco a minha glória. Há quem a busque e julgue. Em verdade vos digo que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Disseram-lhe, pois, os judeus, agora conhecemos que tem demônio. Morreu Abraão e os profetas, e tu dizes, se alguém guardar a minha palavra, nunca provará a morte? És tu maior do que Abraão, nosso pai, que morreu? E também os profetas que morreram? Quem te fazes tu ser? Jesus respondeu, se eu glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é meu Pai, o qual dizeis que é vosso Deus. E vós não o conheceis, mas eu o conheço. E se disser que não o conheço, serei mentiroso como vós, mas conheço e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu-o, e alegrou-se. Disseram-lhe, pois, os judeus, ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Disse-lhes Jesus, em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram em pedras para lhes atirarem. Mas Jesus ocultou-se e saiu do templo, passando pelo meio deles, e assim se retirou. Esse capítulo 8 do Evangelho de João é um capítulo maravilhoso, um capítulo que fala muito aos nossos corações.
Aqui, do versículo 1 ao 11, nós vemos a passagem de Jesus e a mulher adúltera. E neste momento, Jesus estava ali ensinando as pessoas e eles introduziram no meio aquela mulher que havia cometido adultério e falam para Jesus: olha, Jesus, está escrito na lei que essa mulher pega em adultério deve ser apedrejada. E você, o que diz que nós devemos fazer? E eles diziam isso para experimentá-lo, para pôr em xeque a misericórdia de Jesus. E Jesus, ele usando a sua sabedoria, ele consegue dar uma segunda chance para aquela mulher. Mas ele não diz que aquela mulher é inocente. Não, ele concorda que aquela mulher é culpada. No entanto, ele diz para aquelas pessoas que estavam ali querendo apedrejá-la segundo a lei, ele diz para elas: olha, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Aquele dentre vós que não tem pecado, jogue a pedra nesta mulher. E então eles não puderam jogar pedra, porque eles tinham pecado. Da mesma maneira, nós não podemos condenar as outras pessoas, porque nós também temos pecado. Mas Jesus, ele, depois que ele levanta os olhos e que todos haviam se ausentado, saído, ele vê aquela mulher ali sozinha, e ele, sendo o único que poderia condená-la, também não a condena. Mas ele diz para ela: mulher, onde estão os teus acusadores? Eles não te condenam? Ela diz: não, Senhor. E ele diz: eu também não te condeno, mas não peques mais. Vá em paz, mas não volte a pecar. E ele fala a mesma coisa para nós, porque a mesma misericórdia, a mesma graça que é usada para esta mulher é usada para todos nós. E ele fala para nós: vocês têm pecado, nós temos pecado, mas abandone o pecado, saia do pecado, porque isso é o que realmente faz a diferença. Ele vai fazer a expiação pelos nossos pecados na cruz do Calvário. Esse pecado do qual nós somos culpados, e isso é muito importante, o reconhecimento de culpa, Jesus, ele leva essa sentença, essa condenação por nós na cruz do Calvário, para que nós possamos receber a sua graça. Mas é necessário que nós venhamos abandonar o pecado, que nós não venhamos pecar novamente. Então o arrependimento é muito importante, porque se nós continuarmos na escolha livre dos nossos pecados, existe a consequência, a condenação, que também virá sobre as nossas vidas. Mas quando nós aceitamos a graça do Senhor Jesus, a misericórdia do Senhor Jesus, que não nos condena, pelo contrário, morre em nosso lugar, toma a condenação que era nossa, ele leva sobre si na cruz do Calvário os nossos pecados, então nós devemos nos arrepender e dizermos: eu não quero mais pecar, para que esse sangue de Jesus possa nos purificar de toda iniquidade. E o diálogo de Jesus então vai para o templo, para ali um lugar onde os judeus estavam reunidos, no capítulo 8, no versículo 12 e 19, e ele começa a demonstrar que ele e o Pai são um, e ali ele fala que ele é a luz do mundo, que aquele que segue essa luz, que é a luz no sentido da iluminação da nossa mente, a iluminação do nosso entendimento, ele é a luz que ilumina o entendimento, e aqueles que seguem e andam pela luz, andam em santidade, andam em Cristo, andam no seu caminho, eles terão a verdadeira vida, eles terão discernimento sobre a vida, discernimento sobre as coisas deste mundo. E ele começa então a dizer: eu e o Pai somos um, eu sou a luz do mundo que ilumina. E é interessante porque a iluminação do entendimento, na continuação do texto nós percebemos isso, ela traz libertação. Por isso diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Os judeus que estão ali começam a questionar: nós nunca fomos servos de ninguém. Como, pois, ele vem dizer, somos filhos de Abraão, nunca fomos servos de ninguém. Como, pois, ele vem dizer que nós somos escravos, que somos servos? E Jesus diz: vocês estão no pecado, e aquele que vive pecando é escravo do pecado. Mas se o Filho vos libertar,
verdadeiramente sereis livres. Então, esse Filho que traz a luz, que é a própria palavra encarnada, Jesus, a luz do mundo, a luz dos homens, que ilumina o nosso entendimento e que nos liberta no nosso entendimento, para que nós possamos verdadeiramente sermos livres. E isso é maravilhoso. Aí, Jesus os acusa de serem filhos não de Deus, mas filhos do diabo. E é interessante porque, por falta de conhecimento bíblico, de leitura das Sagradas Escrituras, muitas pessoas entram nesse dito popular que fala que todos somos filhos de Deus. Não, isso não é verdade. Na realidade, todos nós somos criaturas de Deus. Tudo que existe foi criado por Deus, inclusive nós fomos criados e somos criaturas de Deus, mas não filhos de Deus. Nós passamos a ser filhos de Deus quando somos iluminados por Jesus, quando o aceitamos como Senhor, quando o aceitamos como caminho para as nossas vidas, quando somos libertos por Ele dos nossos pecados. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se o Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, por causa da fé em Jesus, por causa da fé no nome de Jesus, a Bíblia diz que nos é dado o poder de sermos feitos filhos de Deus. Por quê? Porque agora nós nos arrependemos da vida antiga, dos nossos pecados e nos convertemos a Cristo Jesus. Então nos tornamos, por causa disso, por causa da fé, filhos de Deus. Nos é dado o poder de sermos feitos filhos de Deus. Filhos não nascidos da carne, mas filhos nascidos do Espírito, diz a palavra do Senhor. E Jesus os acusa de serem não filhos de Abraão, porque Abraão não fez o que eles estavam intentando fazer. Eles estavam querendo matar Jesus. Abraão não fez isso. Agora, o diabo, diz Jesus a eles, o diabo sim, o diabo é homicida desde o princípio e é mentiroso e pai da mentira. E quando vocês fazem as obras do diabo, aquilo que é próprio do diabo, vocês fazem o que é próprio do vosso pai, que é o diabo. Então Deus, em Cristo Jesus, ele veio nos arrancar do império das trevas, das forças malignas e nos transportar para o Filho do seu amor. E graças a Deus que ele fez isso. Ele veio para desfazer, para destruir as obras do diabo. Mas isso acontece naquele que crê, naquele que aceita as obras de Jesus. Porque esse povo aqui, eles não estavam aceitando o testemunho de Jesus nem as obras de Jesus. O testemunho que Jesus dava a respeito de si mesmo e o testemunho que o Pai dava a respeito de si mesmo. Se eles fossem de Deus, eles amariam a Jesus, amariam o seu Filho, mas eles, infelizmente, estavam rejeitando a Jesus. E Jesus disse isso ali naquele lugar e eles procuravam matá-lo e queriam matá-lo. No entanto, Jesus se ausentou naquele momento e eles só acusavam, só julgavam, mas Jesus disse: aquele que está em mim não morrerá. E que bom que nós podemos ter esta oportunidade, enquanto há vida, a esperança de salvação, e que você possa colocar a sua vida em Cristo Jesus. Muito das coisas que Jesus disse aqui, no momento em que elas foram ouvidas, elas eram, de certa forma, incompreensíveis, porque elas ainda não haviam se cumprido. Há uma passagem aqui nesse texto que nós lemos, que Jesus disse: vocês não compreendem agora, mas vocês compreenderão quando o Filho do Homem for levantado. Ele está falando da cruz do Calvário, quando ele for levantado na cruz do Calvário. Então, essas palavras que ficaram registradas se tornariam compreensíveis e eles saberiam quem Jesus realmente é através da sua morte e da sua ressurreição. Que Deus nos abençoe e que nós possamos seguir firmes nesse caminho que é o Senhor Jesus. Quero fazer uma oração agora por você, em nome de Jesus. Feche os teus olhos. Senhor Deus, eu te agradeço por todas estas pessoas que neste momento estão acompanhando essa transmissão, essa live. E que o Senhor também abençoe aqueles que ouvirão, ó Deus, mais tarde, ó Deus, esta palavra. Paizinho, em nome de Jesus, venha sobre nós.
e nos ilumina. Tu és a luz do mundo, ilumina a nossa mente, ilumina o nosso entendimento, liberta-nos, Senhor amado, dos nossos sofismas, ó Deus, dos paradigmas, ó Deus, das coisas nas quais nós construímos, ó Deus, as nossas ideias, os direcionamentos para as nossas vidas, os nossos valores. Liberta-nos de tudo que é errado, Pai, de tudo que não está em conformidade com a Tua palavra, com o Teu Santo Filho Jesus. Senhor amado, nós pedimos, ilumina-nos, que a verdade, ela entre em nossos corações e em nossa mente. Que nós não venhamos, ó Deus, amar a mentira, nos afastarmos de Ti, nos afastarmos da revelação do Evangelho, da Tua palavra, mas que a Tua palavra, que é a verdade, ela possa, Senhor, nos libertar. Como está escrito, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Pai amado, eu peço nesta hora que nós sejamos libertos dos nossos pecados. Assim como aquela mulher apanhada em adultério, o Senhor teve misericórdia e não a condenou, mas a aconselhou. Vai, não peques mais. Esse é o mesmo conselho para nós, ó Deus, enquanto estamos aqui neste mundo, ó Pai. Que o Teu sangue nos purifique, venha nos redimir dos nossos pecados, mas que nós não venhamos andar mais nesses pecados. Que essa não seja a escolha voluntária, ó Deus, da nossa mente, do nosso coração, mas pelo contrário, que nós sejamos libertos dos nossos pecados, pelo poder da Tua palavra que nos ilumina e pelo poder do Teu Espírito Santo, que nos fortalece e nos dá graça para andarmos em vida, para andarmos em conformidade com a Tua vontade. Pai, eu peço a Deus, em nome de Jesus, que haja iluminação e compreensão da Tua palavra e que todos, ó Deus, que ouvem possam ser abençoados. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus, e amanhã estaremos novamente aqui reunidos para continuarmos a leitura de João no capítulo 9. Deus abençoe, boa tarde, um bom dia, em nome de Jesus.